Oi, turminha, tudo bem? Eu aqui de novo. Dessa semana a gente vai começar com matéria nova. A gente começa com a equação do segundo grau, que é um conteúdo que vocês já viram, só que a gente vai entender essas raízes aí. Quem participou da videoconferência, eu expliquei bem onde estão as raízes no plano cartesiano, mas por enquanto a gente vai ficar em equação. Então, o que a gente quer saber? A gente vai desenvolver essa habilidade aqui hoje. Conhecer as relações entre coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Vamos começar com a do segundo grau, depois terceiro grau e depois quarto grau. Então, a forma fatorada de uma equação do segundo grau é essa que está aí. X menos a raiz 1, esse R aqui significa raiz. A equação do segundo grau, quando eu aplicar a propriedade distributiva aqui, ela vai ter um expoente 2, por isso que eu tenho dois parênteses. E aí toda a equação de segundo grau, ela tem duas raízes, até duas. Ela pode não ter nenhuma, ela pode ter uma ou ela tem duas. Geralmente, a equação de segundo grau vai ter duas raízes. E aí, eu tenho essa formulinha aqui. Sempre aqui é o sinal de menos, sempre. Porque aí eu vou aplicar distributivo e vou chegar numa forma parecida como essa que está aqui embaixo. Mas vamos entender isso aqui primeiro. E é igual a zero, tanto a do segundo, como a do terceiro, como a do quarto grau. Aí vem os exemplos. Escreva na forma fatorada uma equação algébrica do segundo grau, cujas raízes são, eu já dei o valor das raízes, que são aqueles dois pontos onde a parábola corta o eixo X. Então, o que eu vou fazer? Basta eu substituir. Essa daqui é a minha raiz 1, essa daqui é a minha raiz 2. Quando eu quero uma forma fatorada, basta eu colocar aqui e nada mais. Então, é só fazer isso aqui. Copio x, menos, estou copiando dali. Quem é a minha raiz 1? 3, multiplicado, x de novo. Quem é a minha raiz 2? 5. Só isso. Se eu desenvolver isso aqui aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, x vezes menos 5, menos 3 vezes x e menos 3 vezes menos 5, eu vou chegar em algo parecido com aqui. Eu vou achar o A, o B e o C. Se eu desenvolver, mas não está pedindo para desenvolver. Forma fatorada é simplesmente isso, mais nada. Agora tem que tomar cuidado quando é negativo. Quando a minha raiz é positiva, vai ficar assim. Quando a minha raiz é negativa, tem que lembrar que lá também tem um sinal de menos. Então, vai ficar assim. X. Aqui tem um menos, lá tem um menos. Então, vai ficar mais. 2 vezes x de novo. Menos aqui com o menos dali. Vai ficar mais. Sempre é o sinal contrário. Igual a zero. Esqueci de igualar a zero aqui. Ok? Só isso é forma fatorada, gente. Aí, agora vamos para o exemplo 2 aqui. Então, o que eu falei para vocês? Se vocês aplicar a propriedade distributiva aqui, vocês vão chegar em algo assim. Que esse A, esse B e esse C, que são os coeficientes, eles são números. Que como eu não sei que número que é, eu substituí por A, B e C. Aí eu escrevi, onde B é a soma de suas raízes. Que raízes são essas? Essas. E C é o produto. O produto é o quê? Uma multiplicação. Aí, sabendo disso, nós vamos colocar nessa fórmula aqui, ó. Como tem sinal de menos aqui, é óbvio que aqui vai dar um negativo. Então, x ao quadrado menos a soma de x, mais o P, que é o produto é multiplicação. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar essas duas raízes, que são as mesmas que estão lá em cima. Vamos resolver e vamos colocar aqui no lugar do S e no lugar do P para ver que equação que vai ficar aqui. Então, é super simples assim. Então, vamos lá. Como que eu acho esse S que é a soma? Pego a raiz 1 mais a raiz 2. Então, eu faço o seguinte, quem é a minha raiz 1? 3. Soma 3. Quem é a minha raiz 2? 5. Então, a minha soma aqui, 3 mais 5, 8. Só isso é a soma. E o produto é a multiplicação, que é esse valor aqui do C, nada mais é do que a multiplicação das duas raízes. Vamos pegar aqui e vamos fazer o produto aqui do lado. Produto, que é igual a raiz 1 vezes a raiz 2.
Então, nesta equação aqui, o meu produto é a raiz 1 é 3 e a raiz 2 é 5. Então, o meu produto é 15. E aí, eu tenho que colocar nessa forma. É só substituir. No lugar do S, eu vou colocar 8. No lugar do P, eu vou colocar 15. Então, vai ficar algo assim. X ao quadrado menos, porque ali tem um menos, S, 8, quem? X, mais o P, que é 15. Eu apenas tirei o P, coloquei o 15, tirei o S, coloquei o 8. Acabou. Essa é a minha equação de segundo grau, quando eu tenho as raízes. Simples assim. Vamos ver o exemplo 2. Que eu fiz o produto, tá faltando fazer quem? A soma, que é o R1 mais o R2. Então, vamos fazer primeiro a soma aqui. Soma, quem é a minha raiz 1? Menos 2. Mais, quem é a minha raiz 1? Menos, minha raiz 2 é menos 1. Então, essa é a raiz 1, essa é a raiz 2. Pode inverter? Pode. Pode colocar aqui uma raiz, menos 1, por exemplo, aqui e o menos 2 ali. Não tem problema nenhum. E aí? Devo 2 e devo 1, devo 3. Achei a soma, que é o valor do S. Agora, e o produto? Basta pegar o menos 2 vezes o menos 1. E o meu produto vai ser 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais, porque multiplicação tem regra de sinal. E agora, cuidado na hora de formar a equação com esse sinal de menos aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Copio quem? O x ao quadrado. Lá na fórmula tem um menos na soma, mas aqui tem outro menos. Então, o que eu tenho que fazer? Mais, não pode esquecer isso. 3x mais o P. O P é positivo, então continua positivo. Aí está a minha equação do segundo grau. É somente isso, substituir e fazer continha.